vou tentar hoje também aqui. Uma coisinha agora. Então, graças a paz a todos, desculpem a demora. Acontece. Vamos começar com uma oração. Ailton, pode olhar pra gente? Meu Deus, nosso querido Senhor, nesta manhã, Senhor, eu te agradecer por estar aqui, Senhor, na tua presença, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria. Eu apresento o teu servo que vai estar ministrando a Evangelho nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria cada vez mais para ele nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, né, gente? Eu coloquei o título da aula mais ou menos assim, Doutrina da Criação e Implicações, porque essa é uma última aula e eu quero meio que fazer um fechamento. Eu tinha até prometido, né, que eu ia falar sobre o livro do Richard Dawkins. Lembra que eu tinha falado que essa seria a aula? Eu falei, não vai ser tão edificante. A gente já falou tanto de ateísmo, e, né, as nossas doutrinas mesmo, a gente tem dedicado algumas aulas, entendeu? E eu fico falando de ateísmo, fico falando de, né? Então eu preferi falar hoje sobre doutrina da criação, teologia da criação, ao invés de falar simplesmente sobre ateísmo, sobre defender evolucionismo. Eu até postei um vídeo no grupo esses dias sobre Gênesis além do evolucionismo, entendeu? Ou seja, tem muita coisa que a gente perde quando a gente fica tentando rebater teorias evolucionistas, teorias ateístas, tentando defender a nossa fé frente ao mundo cético, um mundo que não está nem aí para os nossos valores, entendeu? Então eu acho importante você ter a base, você saber como responder perguntas que geralmente são feitas por pessoas que são céticas e às vezes novos convertidos, pessoas que ainda não frequentam igrejas e que têm dúvidas mesmo sobre o que a gente crê, no que eu creio, por que eu creio, entendeu? Então, quando eu vou falar de criacionismo, doutrina da criação em si, eu acho mais interessante também. A gente tem que saber a parte de teologia, mas tem que saber a parte de defesa, de apologética, de falar sobre ateísmo e responder pergunta, mas a gente tem que ter um conhecimento não só tipo negativo, um conhecimento de defesa. Eu só respondo a pergunta que alguém me faz. Eu tenho que ter um conhecimento positivo, um conhecimento que faz afirmações, proposicional, certo? E hoje eu vou tentar organizar as ideias do que a gente estudou e dar algumas implicações para a doutrina da criação, implicações e aplicações práticas também sobre o assunto. Então vamos organizar as ideias primeiro. A parte 1 vamos falar, para finalizar, a parte do criacionismo científico. A gente falou sobre criacionismo científico na última aula, a aula do Isaías, uma aula muito boa, no final. Ainda não subimos ela, mas provavelmente vai subir no YouTube hoje, né? E a gente tratou sobre vários assuntos, né? Sobre criacionismo científico. O que o criacionismo científico ele tem a ver com a doutrina da criação? Enfim, a gente pode dizer que o criacionismo em si não é simplesmente uma matéria teológica, uma matéria bíblica. Eu não preciso abrir a minha Bíblia para mostrar para um descrente, para mostrar para um cético que o mundo foi criado. Eu não preciso fazer isso. Eu sei que eu posso, eu sei que a minha regra de fé e prática é a Bíblia, mas e se, por exemplo, eu pegar as evidências científicas e tentar analisar no sentido de tentar entender se tudo veio por processos naturais, né, leis da natureza, ou se fomos planejados, se fomos criados, entendeu? E o criacionismo científico tem esse intuito, ele lida com várias áreas da ciência, lida com cosmologia, ele lida com a origem da Terra, a origem da vida e diversidade, certo? Ele lida com várias instâncias científicas propriamente ditas, não tem a ver com Bíblia em si. Eu não pego a Bíblia em nenhum momento para falar de criacionismo científico. O criacionismo ele é uma matéria científica, certo? E ele aponta para a seguinte afirmação, que ele aponta para evidências de que processos naturais não deram origem ao universo e à vida e à diversidade. Ele fala que nós fomos criados, que tudo foi obra de uma criação. Agora ele aponta para um Deus, o criacionismo científico aponta que é o Deus da Bíblia? Não. Eu não tenho como abrir a Bíblia e falar, não. Simplesmente ele fala, processos naturais
não deram origem ao universo e à vida. Só isso. Ele não fala que é Deus em si. Se você abrir a Bíblia, você vai falar, ó o cara aqui, ó quem é o Criador. Entendeu? Assim como se você abrir outro livro de outra religião, por exemplo, você poderia indicar que tem as pistas para que seja um outro criador. Aí se você for comparar uma religião com a outra, fazer exercício de religião comparada, a gente tem a nossa apologética para defender que a nossa fé ela é muito mais condizente com a realidade. A nossa fé, a gente crê que a nossa fé é a verdade com V maiúsculo. Ela não é mais uma verdade dentre muitas outras. Ela é a verdade em comparação com outras verdades em si. Agora, quando eu falo de ciência, evidência científica, vai sempre estar em aberto. É um pressuposto da ciência. Se eu falar que a ciência chegou no ponto final, na última, eu estou mentindo, porque o pressuposto da ciência é a dúvida. Entendeu? A gente tem um conhecimento científico que vai até aqui. Só que nada pode ser que nada me impede de amanhã descobrir alguma outra evidência, alguma outra coisa que contradiga o que eu entendo hoje. Então, é pressuposto da ciência a dúvida. Enquanto que o nosso pressuposto não é a dúvida, o nosso pressuposto é a crença. A gente tenta harmonizar quando a gente não consegue encontrar algum outro tipo de explicação, a gente tenta harmonizar os relatos, harmonizar o nosso entendimento, mas na ciência não, na ciência o pressuposto é sempre ter dúvida e tentar adquirir um conhecimento maior, certo? Então assim, falando de criacionismo científico, para fechar o assunto, sobre o que a gente falou já? O Isaías, na última aula, ele falou sobre o ajuste fino do universo. Falamos sobre o princípio antrópico, que esse ajuste fino do universo está precisamente ajustado com quantidades e constantes bem específicas para proporcionar vida, certo? E nós falamos também sobre a segunda lei da termodinâmica. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Eu pretendo fazer... a gente não gravou a última aula do criacionismo científico, a gente pretende fazer vários vídeos sobre criacionismo científico, cada um falando sobre um tema. Então eu fiz uma lista e eu vou citando o que falou e o que a gente deixou de falar também. Tá? Então a gente falou da segunda lei da termodinâmica, que a implicação disso é que a ideia do criacionismo é que o mundo veio o contrário do que a mente pensa hoje. Que, por exemplo, quando você entende a teoria do Big Bang, ele veio do desorganizado para o organizado. Quando o universo foi se expandindo, ele foi se organizando e nós estamos no nível de complexidade que nós temos hoje, certo? A segunda lei da termodinâmica ela é totalmente contrária a isso. Ela fala que o universo, as coisas em si, elas vêm do organizado para o desorganizado. Ela se desorganiza, ela não tem a tendência de se organizar, certo? Você não tem como contrariar a segunda lei da termodinâmica quando você compra o seu carro. Você não pensa que você compra um carro velho pensando que ele vai se evoluir e se organizar e ficar um carro zero depois, né? Cada vez mais vai ser gasto. É o que você vê no dia a dia. O que acontece com as suas coisas do cotidiano. Elas vão do organizado para o desorganizado. Elas não vêm do caos, né? Para um estágio superior, organizado, evoluído. Entendeu? Então a segunda lei da termodinâmica ela não fala somente sobre coisas inanimadas, ela fala também sobre processos biológicos, sobre a vida em si. Ela também tem uma influência, tem um peso sobre isso. A gente falou sobre a segunda lei da termodinâmica. Quem tiver mais dúvida, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Expansão do universo, a gente falou sobre expansão. Lembra que eu falei do desvio para o vermelho? Certo? A gente falou sobre nascimento de estrelas, que a gente não vê estrelas nascendo, a gente vê estrelas morrendo, certo? Para todo lugar que a gente olha as galáxias do universo, as galáxias mais distantes, quase 13 bilhões de anos, a gente consegue enxergar galáxias adultas, extremamente organizadas. E a luz dessa estrela, para chegar na gente, demorou 13 bilhões de anos. A gente olha para Andrômeda, que está aqui do lado, a estrutura é praticamente a mesma. As duas galáxias são galáxias maduras e adultas. Como que uma galáxia que estaria 13 bilhões de anos, ela teria que ser uma galáxia simples, uma coisa que ainda não tem muita estrela, que seria um negócio bem quase que acabou de ser formado, porque ela demorou 13 bilhões de anos para chegar a luz dela para a gente. Quando a gente olha para um objeto muito distante no universo, é como se a gente estivesse olhando para o passado, porque a luz demora para chegar aonde ele está. Então, a gente quando olha uma galáxia que está, por exemplo, a 4 bilhões de anos-luz, a gente olha lá e vê o que ela era há 4 bilhões de anos.
Então a gente não vê o hoje, a gente vê como se fosse no passado. Aí você olha para uma galáxia extremamente distante e é uma galáxia que tem uma galáxia complexa, tão quanto uma galáxia que está próxima a gente, a 2 bilhões, galáxias muito mais próximas da gente são praticamente iguais a galáxias distantes. Aí você pensa, qual é a única explicação para isso? É que o universo foi feito de uma forma extremamente organizada desde o seu início. Certo? Essa é a conclusão criacionista. Tá? A criação das leis da natureza. A matéria e a energia, elas obedecem leis, mas elas não criam leis. Certo? Matéria, energia, tempo, espaço, eles obedecem às leis da natureza, leis impostas. Lei da gravidade, eu falei da lei da termodinâmica, eles obedecem, mas os processos naturais não criam leis da natureza. De onde essas leis vieram? O Big Bang, por exemplo, tem alguns teóricos que falam que as leis da natureza que hoje regem o nosso universo não seriam capazes de dar o start para o Big Bang. O Big Bang é um negócio que é singular, é uma coisa que só poderia ter acontecido uma única vez e por leis desconhecidas. Né? O que são essas leis desconhecidas? A partir do momento que eu falo que leis são leis desconhecidas, eu não estou mais tratando de ciência. Porque a ciência consegue analisar o que é averiguável, o que é checável. Se eu não consigo analisar, passa do âmbito da ciência, entendeu? Então, da onde vieram as leis? A gente tratou disso também. Origem da vida. Né? A origem da vida é algo impossível. Vida gera vida. Lembra que o Isaías falou isso na aula passada? Vida gera vida. Se não tem vida, não tem como gerar vida sem ter a vida. Entendeu? Coisas inanimadas não criam coisas animadas, seres vivos. A gente tratou disso também. A origem da vida é um negócio que está longe de ser explicado pela ciência. Certo? Ele me pediu para falar sobre a Eva mitocondrial, né? Não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu vou tentar fazer um vídeo bem específico, mas é uma evidência que mostra que todos os seres humanos vieram de uma única mulher, certo? Que nós somos, é uma evidência para o que os criacionistas chamam de tipo básico, certo? Quem é evolucionista acredita, por exemplo, que todo mundo veio de um organismo simples, por exemplo, uma ameba. Vamos dizer que tem coisas bem mais simples que isso, que é o coacervado, né, que seria o primeiro ser que eles conseguem conceber, né? Mas vamos dizer que nós viemos de uma bactéria, uma ameba, e aí foi evoluindo e tal, e vem os selenterados, os poríferos, eu não sei a ordem correta dos filos, mas vai passando, né? Quando chega nos vertebrados, aí tem os peixes, depois os répteis, depois as aves, depois os mamíferos, certo? Vai subindo na escala. Quem é criacionista não entende assim, entende que cada espécie foi criada em seu tipo básico. Nós temos várias espécies de macacos, mas teve uma espécie básica de macaco que existiu no começo, que eles chamam de tipo básico. E aí, a partir desse tipo básico de macaco é que gerou toda essa diversidade de macacos. Assim como nós, por exemplo, seres humanos. Nós temos seres humanos de várias etnias, de várias cor de pele, cor do olho, não é verdade? Tem uma diversidade dentro da nossa espécie. E essa diversidade que existe dentro da nossa espécie, eles acreditam, os criacionistas, que veio de um tipo básico. Foi criado o homem em si. Aí a partir desse homem, desse humano, na verdade, não sei, homem e mulher. Eu estou falando de científico, não estou falando de Bíblia, tá? Presta atenção. Estou falando de um ser humano que foi criado no tipo básico. E a partir desse tipo básico é que foi gerando a diversidade. Através de mutação genética e tudo mais. Mas não tem como um ser humano dar a existência ou evoluir da existência de um macaco, por exemplo. Ele fala que tem limitações entre cruzamento de espécies, certo? Principalmente porque não gera descendentes férteis. Tratamos disso também de forma bem simples, mas eu quero aprofundar depois nos outros vídeos. Idade da Terra, a gente falou da idade da Terra também, dos milhões de anos. Isaías argumentou que nós temos evidências para uma Terra jovem, certo? A maioria dos cientistas que são evolucionistas acreditam na Terra de bilhões de anos, né? 4 bilhões de anos, mais ou menos. Né? E aí, quem é criacionista acredita que os métodos de datação são falhos. Nós falamos sobre o escape de boro, o escape de hélio, certo? Que não daria tempo para produzir essa quantidade pequena de hélio que tem na nossa atmosfera
Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Cristais de zircônio, né? A gente sabe mais ou menos o processo. Como que é formado todo o hélio que existe na nossa atmosfera. O hélio fica lá na atmosfera, só que ele não tem condição de sair da atmosfera, por causa da camada de ozônio e tudo mais. Nós temos uma atmosfera, então todo o hélio que está na nossa atmosfera é o hélio que foi produzido desde o início da Terra até hoje. Quanto tempo daria para ser produzido esse hélio? Não mais do que 5.000 anos. Certo? Então, se fosse mais tempo, teria mais hélio. Vocês estão entendendo? Só que aí tem algumas pessoas que vão falar, não, mas aí você está pressupondo que esse escape de hélio que saiu da rocha e tal, dos cristais lá, de zircônio, ele foi constante, foi sempre constante. Sempre escapou a mesma quantidade de hélio para chegar nessa quantidade atual. Pode ser que tenha sido interrompido em algum momento, depois voltou. Entendeu? Só que se eu não considerar esse método de datação constante, eu não posso considerar nenhum método de datação, porque todos os métodos de datação consideram constantes. Só que quando, por exemplo, eu falo de registros fósseis e catastrofismo, que é uma teoria recente também, né? Catastrofismo é uma ciência recente, ele também não considera, por exemplo, quando eu falo de deslocamento de placas tectônicas, ele também não considera que foi algo constante. O catastrofismo que vira para o nosso lado, na verdade. Né? Quando eu falei do escape de hélio, eu estou falando de uma datação que se eu considerar que foi constante, daria 5.000 anos. Então a gente considera que essa foi constante. Agora, quando eu falo de catastrofismo e deslocamento, eu não considero que foi constante. Por quê? Vamos dizer assim, ó, não sei se vocês já conhecem bem o mapa mundi, né? Tem a África, tem o recorte da África e tem a América, certo? É como se fosse um tangram, ele encaixa certinho. Por isso que quem desenvolveu essa teoria da tectônica de placa acreditava que todos os continentes estavam juntos num único continente grandão chamado Pangeia, certo? Num único continente. E aí, conforme foi passando os bilhões e bilhões e bilhões de anos, os continentes tiveram a deriva continental e essas placas tectônicas, ou tectônica de placas, né, foram se separando, ok? Quanto que se separa hoje em dia? Por exemplo, a África e a América estão se separando até hoje. Quanto que eles se separam? 2 centímetros por ano, se eu não me engano. É pouquíssimo. Então, se você fosse calcular a quantidade de anos, daria 150 milhões para se separar. Não é 150. Eu não sei a quantidade, mas são bilhões de anos. É um absurdo, entendeu? Se for separar, acho que é 150 quilômetros. Eu estou confundindo os quilômetros com os anos. Eu não calculei isso direito, eu vou fazer o vídeo certinho, tá? Eu não cheguei a anotar esse dado, mas são 150 quilômetros, se eu não me engano, da costa da África, do ponto mais próximo da gente da África, até o ponto mais distante, onde encaixa, né, no Brasil. Então, assim, se fosse separar, daria bilhões de anos. Só que quando você olha para a América do Sul, na costa lá do Chile e tal, tem um negócio chamado Cordilheira dos Andes. Você vê uma cadeia de montanha totalmente amassada, assim, sabe? Porque para você formar uma cordilheira, é como se ele tivesse passado por um processo de frenagem. Você vê uma placa tectônica encostando... Não, vou fazer assim para ficar mais fácil. Você vê uma placa tectônica encostando na outra, essa placa daqui começa a ir por baixo, essa daqui começa a se dobrar. E conforme vai passando, ela vai se dobrando e virando uma montanha. Conseguiu entender mais ou menos? Então, para conseguir formar aquela cordilheira, quem é criacionista acredita que não foi 2 centímetros por ano. Se fosse 2 centímetros por ano, ia ser tranquilo. Assim como é hoje, você não vê montanha sendo formada lá. Eles falam que foi um negócio abrupto, ele tinha que estar viajando a alguns quilômetros por hora para poder formar aquela cadeia lá, e passou por um processo de freagem, assim, quando bateu, que fez aquela montanha. Então, quem idealiza isso para ter aquele tipo de deformação, que tem deformação plástica, elástica e inelástica, eles calculam tudo isso. Eles falam pelo menos alguns quilômetros por hora. E se ele fosse rápido, alguns quilômetros por hora, não teria levado bilhões e bilhões de anos para poder se deslocar e se afastar uma da outra. Então a gente considera que essa datação não é constante. Assim como ao contrário do que a gente considera do escape de boro. E aí eu deixo para os cientistas discutirem, né? Eu não sou cientista, né? Eu estou só dando as evidências do que a gente tratou.
ou não tratou, na verdade, a gente não falou sobre isso, eu pretendo falar sobre isso num vídeo separado também. Registros fósseis. Quando eu falo de registros fósseis, você vê a quantidade de registros fósseis que a gente tem no mundo. Tem muitos fósseis, muitos fósseis, certo? Só que como que são formados fósseis? Se eu morrer aqui hoje, vamos dizer que eu seja fulminado pelo dedo de Deus, ou está falando alguma heresia aqui na igreja, e aí eu morro aqui. Se o meu corpo cair aqui hoje, eu vou me decompor em quanto tempo? Vou me decompor de uma forma até mais ou menos rápida, certo? E como que eu conseguiria me fossilizar? O meu corpo seria ser fossilizado? Tem que ter, o Isaías deu algumas dicas lá, tinha que ter água, lama, certo? Tinha que ter um processo catastrófico. Não é uma coisa que é feita do nada. Se você cair aqui, seu corpo vai se decompor, não vai achar nada. Então a maioria dos corpos dos animais que morrem e se decompõem não fossiliza, não forma fósseis. E nós temos uma quantidade enorme de registros fósseis. O que isso indica? Você encontra lá os fósseis do animal todo contorcido lá dentro da rocha, aí você fala, não, isso daqui foi processo natural. O dinossauro morreu, tombou na beira de um rio, caiu na lama e ali 2 centímetros por ano. Cara, é meio difícil de eu acreditar que aquilo ali foi feito, assim, processo natural. Tem que ter acontecido uma catástrofe que, por acaso, por exemplo, a queda do meteoro lá, ela bateu e aí soterrou aquele dinossauro dentro da lama e dentro da água, e aquele corpo do dinossauro ainda vivo ficou intacto, ele morreu ali dentro e ali ficou fossilizado. Com o passar do tempo virou um fóssil, certo? Então a gente tem uma quantidade muito grande de registros fósseis que indicam que a Terra passou por catástrofes, principalmente envolvendo água, tá? Não estou falando de dilúvio, tá? Eu estou falando de criacionismo científico, não havia Bíblia, tá? Mas teria que ter água, certo? E essa catástrofe, isso indica que a Terra passou por uma ou muitas catástrofes para gerar essa quantidade de registros fósseis, certo? Estou tratando de uma forma bem superficial, coisas que a gente não conseguiu falar. Dinossauros, a gente falou superficialmente sobre dinossauro. E aí, como é que eu encaixo os dinossauros nisso daí? Né? A gente não falou sobre os hominídeos, por exemplo, os nossos ancestrais. A gente tem fósseis dos australopitecos, dos neandertais, né, dos Homo erectus. E aí, como é que a gente lida com isso? Vamos tentar lidar com isso de uma forma mais tranquila e mais calma nos vídeos que a gente pretende fazer. E sobre a diversidade, né? Tipos ideais, eu até falei agora um pouquinho sobre a diversidade, né? Mas foi muito superficial. Então, para organizar as ideias, eu não queria tratar de cada assunto específico. Eu queria simplesmente o que essas evidências apontam. Essas evidências apontam que a nossa criação ela foi completa e funcional desde o seu início e planejada para a vida, certo? A origem da vida ela é um ponto complexo e não é evidente. A gente não sabe especificamente explicar qual o processo que foi feito para dar a origem da vida. O processo natural não geraria isso. E a diversidade tem limitações, certo? A diversidade entre as espécies é limitada dentro dos seus tipos básicos e o catastrofismo aponta para uma Terra jovem. Esses são os 4 pilares que eu poderia dizer sobre criacionismo científico. Isso fala de Deus? Não, fala que foi criado. Eu olho para a natureza e vejo que a natureza não foi feita por processos naturais. Eu vejo uma natureza extremamente funcional, organizada, uma diversidade complexa, a origem da vida é um mistério e o catastrofismo ele aponta para uma Terra jovem. Tanto o catastrofismo quanto, por exemplo, que eu falei sobre escape de Bohr, escape de hélio. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar da aula de hoje. Demorei mais ou menos uma meia hora para falar. E isso aponta para as implicações do criacionismo científico. Para você entender, quando eu falo de criacionismo científico, eu não estou abrindo Bíblia, eu estou mostrando evidência científica, certo? Então é como se nós, criacionistas, eu estou me jogando do lado do criacionismo, mas eu não sou cientista, tá? Eu estou me jogando que eu entendo que essa parte é muito mais plausível do que o outro lado, que é o lado naturalista, materialista, vamos dizer assim, uma corrente, não é só evolucionista, porque o evolucionismo fala de origem da vida, não fala de origem do universo, cosmologia, ele não fala de origem da Terra, certo? Da geologia, não fala da origem da vida, certo? Ele fala só da diversidade. Então, se eu for falar de evolucionismo, eu estou falando só de diversidade. Eu não estou falando da origem
da vida, da Terra e do Universo. Ok? E o criacionismo lida com esse leque amplo e responde a certas perguntas que não são nada evidentes, que a gente geralmente leva como certo. Não, o Big Bang aconteceu, entendeu? Então eu falei do Big Bang nas outras aulas sobre as evidências para a existência de Deus, né, dos argumentos para a existência de Deus. Eu falei que o Big Bang não anula em nada o fato de que existe um Deus criador, certo? Mas mesmo que você acredite em outras teorias que não são compatíveis com o criacionismo, isso não anula em nada a nossa questão da criação em si, as evidências da criação. Enfim, então é como se a gente estivesse olhando os mesmos dados e cada um tem uma interpretação diferente. Nós somos tendenciosos para o criacionismo e não para o naturalismo? Sim, nós somos tendenciosos para o criacionismo. Mas não há problema nenhum você ser tendencioso para o que é certo, para a verdade, né? O problema é que existe a tendência errada e a tendência certa, né? Agora as pessoas tentam falar que a gente é tendencioso para um lado. Não, a gente é tendencioso para o que as evidências apontam. Eu não estou querendo colocar a minha interpretação primeiro para depois tentar olhar as evidências. Certo? Então fechou por aqui. Acho que ficou bem explanado. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma coisa que eu deixei de falar sobre criacionismo, que acha importante? Eu sei que é meio difícil, é meio complicado. Ninguém aqui é cientista, certo? Nem eu, nem ninguém, nenhum dos professores é cientista. A gente citou fontes, principalmente os livros do professor Adalto Lourenço, né? Eu poderia indicar 2 livros dele muito bons sobre esse assunto, que é o primeiro, é o Como Tudo Começou. Ele tem 3 volumes desses livros, né? Que são livros muito importantes. A gente fala dessa teoria do criacionismo científico. E sobre essa segunda parte que eu vou falar agora. Tem um outro livro do professor Adalto, que é o Gênesis 1 e 2. É um olhar científico sobre o relato do Gênesis. Ele olha assim, olha, as evidências científicas apontam para isso. E o relato do Gênesis aponta também para isso. Mesma coisa. Ele fala, a ciência fala isso. A ciência entende que isso aqui é verdade. E o relato que está no Gênesis? Compatível com essa verdade. Só que a diferença é que o Gênesis falou isso primeiro. Então o Gênesis falava certo e a ciência descobriu agora. Entendeu? Gênesis 1 e 2 é um livro muito bom do professor Adalto que explica, ele faz meio que... Ele não está tentando jogar evidência científica dentro da Bíblia. Falar, a Bíblia fala de ciência. Não, ele está falando, olha, a Bíblia falava uma coisa que a ciência comprova hoje em dia. Só que a ciência é um negócio que nem eu falei, a ciência pressupõe a dúvida, certo? Mas as evidências atuais apontam para o que a Bíblia fala. Ok? Então, 2 livros muito bons para ler, do professor Adalto, certo? Agora, vamos falar sobre o criacionismo bíblico. O Isaías falou sobre o criacionismo bíblico na primeira aula. Ele ficou aqui falando do Yom, né, dos dias literais e tudo mais, né? Eu lembro muito bem dessa parte dos dias literais e que quais são as implicações disso daí, né? Pensa no credo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? A gente tem uma tradição evangélica, tradição protestante, a gente pensa que credo é um negócio de católico, né? Não, credo é uma tradição da igreja, certo, gente? A gente não pode relegar o que os pais da igreja disseram no passado só porque uma igreja se apropriou deles e usa eles até hoje. Não tem problema nenhum você acreditar. Eu entendo o credo apostólico como algo extremamente correto. Certo? Quando ele fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que está errado nessa afirmação? Alguém me sabe o que está errado? Não tem nada errado nessa afirmação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador. Okay? Então, uma das implicações que eu poderia retirar do estudo do Isaías, e até acrescentando coisas que a gente falou na aula também, primeiro, Deus é o Criador e o mantenedor. A gente falou isso na aula de providência. Certo? Deus é o Criador e o mantenedor. A gente tem que ter muito bem focado nisso, no nosso entendimento da nossa fé, é que Deus é o Criador. E essa doutrina tem um destaque na Bíblia. Isaías mostrou que existem inúmeras passagens e tudo mais, versículos que falam, que apontam para esse Deus Criador e mantenedor de tudo, de todas as coisas, né? O Isaías tratou da literalidade do relato de Gênesis. Eu não quero entrar nesse assunto também,
Não porque eu não concorde, entendeu? Porque eu deixei bem explícito na primeira. Mesmo que você não acredite exatamente que o relato é literal, isso não é um ponto fundamental para a nossa fé. Mas se você tem que entender que o universo e a vida foram criados, certo? E tem um Deus criador, é nesse Deus que a gente crê. Agora, a forma como ele criou, eu não entendo especificamente como um relato, como sendo um relato literal. Outras pessoas entendem, não há problema nenhum. Eu sento do lado deles na igreja, a gente adora o mesmo Deus como irmãos, em comunhão, tomamos a ceia, certo? E eu não tenho problema nenhum em comungar com o meu irmão, que mesmo que ele não acredite que seja um relato literal, ok? Não é um ponto de discussão passível, né? O Isaías até citou na outra aula que antigamente as pessoas entravam na discussão assim, olha, Deus criou em 7 dias, mas dá para ele criar em 1, dá para ele criar em meio, dá para ele criar em um estalar de dedos, se ele quisesse, entendeu? Por que ele demorou 7 dias para criar? As pessoas discutiam isso antigamente. Hoje em dia a gente discute se realmente existe Deus, se Deus criou. Nosso tempo está bem complexo, né? Está bem caótico, para falar a verdade, né? A gente vive numa era que pressupõe o ceticismo, certo? A ciência virou a nova religião. A ciência, assim, no sentido naturalista da coisa, né? Porque existe a boa ciência e a má ciência. A gente pode usar as mesmas evidências para uma interpretação contrária. Então, não estou falando ciência no sentido... O criacionismo científico, como eu mostrei, é um ramo da ciência que aponta para um criador, certo? Bem, outra implicação dentro do criacionismo bíblico. A criação foi a partir do nada. Criação, como é que é o nome, Samuel? Ex nihilo? Ex nihilo. Ex nihilo, isso, exatamente. Então, assim, Deus não usou nenhum material anterior para criar nada. Pensa assim, ó, o que existia antes da criação? O nada? Não. A gente entende que existia Deus. Deus era o tudo. Certo? Então, para criar o universo, Deus se autolimitou. Você está entendendo qual é o tamanho? Eu penso isso como uma prova maior ainda de amor de Deus por nós. Pensa que só existia Deus, ele não tinha necessidade nenhuma, ele se autocompletava, porque nós cremos num Deus que não era um Deus solitário. Que tem gente que acredita que Deus estava sozinho lá, né? Estava triste, angustiado e precisava de algo para se completar. E aí ele resolveu criar a humanidade, todas as coisas, para dar glória para ele, que é um Deus narcisista, ainda quer glória para si, né? Assim, eu entendo que Deus não precisava de nada, ele não tinha necessidade nenhuma, ele se autocompletava. A gente crê num Deus triuno, certo? E esse Deus se autocompletava, ele não precisava de criar nada, mas mesmo assim ele se autolimitou, ele se diminuiu em si para poder criar todas as coisas, fazer a nossa criação. Então é um ato de amor que é tão maravilhoso isso. Quando eu fico imaginando, eu fico pensando, por que Deus criou? Por que ele quis criar? Entendeu? E a Bíblia meio que fala, é para a própria glória dele. Certo, mas ele não precisava. Você acha que ele não já tinha glória? Ele já tinha toda a glória, era só ele. Ele se autolimitou por amor a nós, entendeu? Então é um negócio muito, muito louco, muito complexo. Se eu ficar parar para pensar nisso aqui, a gente não entende. A nossa mente não chega. Nossa mente não chega na suficiência da criação, da implicação que é a doutrina da criação, que é o que eu estou falando aqui hoje. Essa criação foi imediata. Ela veio a partir do nada, como eu falei. Então, eu posso dizer que Deus deseja e as coisas ocorrem da maneira como Ele deseja. Ele tem esse poder. Aí as pessoas falam, mas e Deus veio de onde? Da onde veio Deus? Deus é autossuficiente. Deus ele não é um ser finito, limitado, porque que nem assim, nós. Deus, mas aí Deus veio do nada? Não, do nada vem. Mas a criação, se a gente for dizer que não há um Deus, nós teríamos que dizer que ela veio do nada, então. Não é? Se eu for falar que não tem um Deus, eu falaria que a criação veio do nada. Veio do nada. Já falei na outra aula sobre evidências, não sei se vocês lembram da aula de argumentos para a existência de Deus. Eu falei que Deus é um ser necessário. E todo o resto é contingente. Ou seja, o que é algo contingente? É algo que é hoje,
mas poderia não ser amanhã, poderia não ter sido ontem, é algo finito, é algo que se acaba. E Deus não, Deus é um ser necessário, ele existe por si só, está na natureza do seu ser existir, certo? Não teria como ele não existir, ok? Senão ele também não seria infinito, não seria eterno. Infinito é algo que não tem fim, então como é que se algo não tem fim, ele não pode ter começo. Então, se Deus não tem começo, ele não foi criado. Então, eu poderia dizer que Deus não existe, né? Outro dia a gente chegou a essa conclusão, que Deus não existe, Deus ele é, entendeu? Então, é algo meio complexo, filosófico, entra na cabeça, mas é uma implicação da doutrina bíblica. A Bíblia meio que a Bíblia pressupõe, ela não fala assim, da onde veio Deus, ela já pressupõe Deus, ela já chegando assim, ó, no princípio, Deus. Então, antes de Deus não tem princípio. Se tratando da explicação, para que alguém tente explicar Deus, tem que primeiro explicar a vida, não é? Teria que explicar a vida. Como é que você está aqui? Como é que você chegou aqui? Explica você. Estou dizendo assim, no caso de alguém querer discutir. Ninguém consegue explicar assim mesmo. Não tem entendimento. Quer dizer, a gente não consegue explicar nem a nossa própria existência. Eu estava lendo... vai discutir a existência de Deus? Eu estava lendo o livro do Augusto Cury. Olha o que eu vou falar. Eu estava lendo o livro do Augusto Cury, O Futuro da Humanidade. Ele conta umas historinhas lá e tal. E aí no livro ele fala de um mendigo que era um filósofo, certo? E esse filósofo, você já leu? Nossa, olha só. E aí esse mendigo, ele era filósofo, só que ele acabou passando por processos de psicopatia, né? Ele começou a ver coisas, começou a conversar com os filósofos dentro da aula e foi relegado ao ostracismo, foi abandonado pela família, acabou indo para a mendicância e foi morar numa praça. Aí ele conversando com um universitário, por acaso, viu aquele mendigo, começou a conversar com ele, e aí esse mendigo está olhando para o céu e falando com Deus, ó ser criador, onde você se esconde? Aí ele fala assim, mas Deus não existe, não sei o quê. Aí ele fala assim, nossa, você deve ser Deus. Então Deus é você, eu sei que Deus existe porque você é Deus. Você não conhece o mínimo dos processos mentais, como que é formada a sua mente, o que é a mente, o que são pensamentos. Eu posso pegar um pensamento, colocar na balança para medir quanto pesa um pensamento. Eu não tenho como entender essa realidade de pensamento. Eu nunca entrei no centro da Terra, não consigo, o máximo que o ser humano conseguiu foi dar um arranhão. Acho que não conhece nem mesmo a quantidade da profundeza do mar. Certo? Nunca saiu das cercanias do sistema solar. A gente não conhece o universo, só de ver. E ainda quando a gente olha, a gente não vê tudo, a gente vê o passado. Então, a gente vê coisas que a luz demora para chegar até a gente. Então, para eu chegar até aquele lugar lá, seria impossível também. Eu não consigo sair da Terra e ir para lá. Então, eu não conheço nem na minha mente, eu não conheço no meu planeta, eu não conheço o universo e eu falo que Deus não existe. Então, para uma pessoa poder fazer tal afirmação, ela deve ser onisciente, ela deve ser Deus. Né? Então ele chega nessa conclusão nesse livro aí, é muito engraçado, na verdade ele está sendo irônico, né? Porque a pessoa não é Deus, mas ele está falando assim, para você poder fazer essa afirmação, você está se colocando no lugar de Deus, certo? Foi bem irônico, não foi uma piadinha meio sem graça, mas, né, é uma implicação da natureza, a gente tem muita arrogância. Quando eu começo a estudar sobre a doutrina da criação, a gente tem que estudar ela de joelhos, tendo humildade, vendo como a criação é magnífica e quem sou eu para falar que não existe um Deus? Existe um Criador, as evidências apontam para isso. E se eu não conheço todas as coisas, eu estou me relacionando com alguém que eu pressuponho que conhece todas as coisas. Qual seria a única forma de eu entender algo? Se esse alguém me revelasse. Eu não vou conhecer tudo, mas esse alguém conhece, ele me revela o que ele quer. Então, se a gente conhece alguma coisa, é porque Deus revelou. Ok? Eu já estou começando a dar as implicações da doutrina da revelação, da doutrina da palavra de Deus, que a gente já estudou aqui, mas isso implica, a criação implica também em revelação. Se eu não conhecesse esse Deus, se eu não conhecesse o que ele me revelou, eu não conheceria nada, porque eu sou limitado. Ok? Vamos ver, por meio da palavra, Deus criou por meio da palavra. Abram suas Bíblias em Romanos 4,17. Olha, vocês ficam reclamando que eu não uso Bíblia nas minhas aulas, então abram suas Bíblias em Romanos 4,17. Alguém pode ler a referência? Vamos tentar tomar tempo, gente, para ir rapidinho eu terminar essa segunda parte, 11 horas, vamos terminar. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida
e cria coisas novas do nada. Do nada. Ou seja, ele especifica que Deus cria coisas a partir do nada. Deus deseja e essas coisas acontecem. Alguém lê 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Quem achar primeiro, pode ler. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele criou a luz em meio à escuridão. Ele não criou a luz a partir de algo já criado, uma luz inacessível. Tem gente que acredita que Deus já morava num lugar. E aí esse lugar, a partir desse lugar, ele criou as coisas, né? É como se fosse um dualismo. Eu tenho que entender o seguinte, existe 2 pesos e 2 medidas. Existe um dualismo que é qualitativo. Existe Deus e existe todas as outras coisas, certo? Todas essas outras coisas dependem da existência de Deus. Se Deus não existisse, essas coisas também não existiriam, certo? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Exatamente, não foi feito do que é aparente. Deus criou a partir do nada. E dá a entender que ele desejou e essas coisas foram criadas. Ok? Segundo ponto eu falei de Deus criador e mantenedor, criação a partir do nada, né? E agora, característica, natureza inclusiva. Deus criou tudo, os céus e a terra, né? O Gênesis 1 ele fala disso, os céus e a terra. Ele está fazendo uma analogia a tudo. Tanto a realidade física, material, a realidade mental, a realidade espiritual. Tem gente que fala que existem outras dimensões. Deus criou todas elas. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Alguém pode ler João 1:3? João 1:3 é bem conhecido. Né? No princípio, Deus. Isso mesmo, no princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Exatamente. Aí ele está falando mais de Jesus, mas assim, eu vou especificar um pouquinho mais para frente sobre o Deus triuno, tá? Na verdade eu vou especificar agora. Quando eu falo a terceiro ponto disso daqui, é a obra do Deus triuno. No Antigo Testamento, as referências são ao Deus Pai. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa revelação é progressiva, né? A cada momento da história humana, os seres humanos tiveram uma revelação. E essa revelação era suficiente para a sua salvação, certo? E aí, com o passar do tempo, essa revelação foi sendo ampliada até que chegou na revelação plena feita pelo Filho, por Jesus Cristo. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Alguém discorda do que eu estou falando? Revelação progressiva? Não? Então, no Antigo Testamento, eles falam mais a respeito de Deus Pai, porque era essa a revelação que eles possuíam. Gênesis 1:1, acho que não precisa ler, né? Salmos 96:5. Hoje é agilidade bíblica. Vocês falaram que eu não ia usar a Bíblia, então agora vocês vão usar bastante a Bíblia. Vamos logo. 11 horas eu tenho que terminar essa parte. 95 o quê? Salmo 96, versículo 5. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. O Senhor fez os céus. A gente está falando de Deus Pai. Isaías 37:16. Outra pessoa já procura Isaías 44:24. E outra pessoa já procura 45:12. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Desculpe, lerei. É o 37:16 primeiro. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E a terra, exatamente. 44:24. Assim diz o Senhor, seu Redentor, e que
que formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra para mim mesmo. Ok? 45:12. Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Amém? Jeremias 10, do 11 ao 12. Depois a gente deixa na postagem, a gente vai postar no YouTube, a gente deixa o link com todas as referências, tá bom? Assim lhes criei, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra, debaixo deste céu. É isso? 10, 11? Do 10, aí é o 11 e o 12. Ah, tá. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu. Não tem distinção, né? Eu estou falando de Deus Pai, do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, né? Yahvé, né? Na nossa transliteração latina, né? Yahvé. Mas na verdade é que quando estão pensando no Deus dos hebreus, Deus de Isaac, de Abraão e Jacó. Agora no Novo Testamento há uma diferenciação entre não diria assim entre os poderes, entre quem fez cada coisa, assim. Eu poderia tentar diferenciar o que o Pai fez, e o que o Filho fez, e o que o Espírito Santo fez, certo? Eu entendo que as funções são diferentes, mas é um só Deus. Ele criou todas as coisas. É como se eu estivesse falando, por exemplo, quando eu estou construindo uma casa. Quem construiu a casa? Quem constrói a casa? É o pedreiro? É o arquiteto? É o proprietário? O proprietário vai falar, eu construí essa casa. E o pedreiro, eu que construí a casa. E o arquiteto, eu que construí a casa. Então, assim, cada um tem uma função na obra da criação, certo? Mas foi Deus que criou. Então, eu meio que poderia dizer que o Deus Pai fez surgir as coisas, mas o Filho e o Espírito modelaram essas coisas. Poderia meio que falar que o trabalho brutal, o trabalho braçal, foi do Filho, e o Espírito modela e sustém. Eu poderia tentar falar isso, mas não é muito evidente, porém tem algumas referências que a gente poderia estudar e tentar entender melhor. Por exemplo, 1 Coríntios 8, 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Samuel tá bom na agilidade bíblica hoje, tá achando todas as referências rapidinho. 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Hebreus 1:10. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Esse é Hebreus 1:10, né? Então, ele fala que o Pai tem primazia, só que no versículo anterior meio que deu uma diferenciada entre o Pai e o Filho. Tem várias passagens nas cartas de Paulo, Efésios, a gente está estudando Hebreus agora também. Em Hebreus ele fala que todas as coisas, ele fez convergir as coisas para si, que ele é a plenitude da criação e tal, mas ele fala do Filho, ele está falando que o Filho sustém essas coisas, que o Filho mantém essas coisas, não está falando especificamente do Pai, certo? Quando a gente leu João 1:3, né? Ele falou que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando do Filho, ele não está falando do Pai. Então, há uma certa diferenciação. E se eu for falar do Espírito, nossa, tem um monte de referências. Gênesis 1:2, né? O Espírito de Deus passeava sobre a face das águas, né? Como poder dizer assim, não estou lendo literalmente, mas ele está falando do Espírito. Alguém pode ler Jó 26:13? Jó 26, capítulo 26, versículo 13. Outra pessoa lê Jó 33, versículo 4. Pelo seu espírito formou os céus, a sua mão formou a serpente escorregadiça.
Ele está falando do Espírito. O Espírito formou os céus. Jó 33:4. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito. Está fazendo a referência ao Espírito. Pode ser que ele não tinha em mente o Espírito. Está falando do Pai como sendo um Espírito. Mas ele está falando do Espírito. Eu creio que a revelação é progressiva e nesse momento eles não entendiam que eles estavam falando sobre o Espírito. Hoje em dia a gente entende que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Salmo 104:30. Samuel acho que leu o Salmo 104 no outro dia, não foi, Samuel? Na doutrina da providência. Ele leu o Salmo inteirinho, mas no versículo 30 do Salmo 104 ele fala também sobre o Espírito. Outra pessoa procura Isaías 40, do 12 e 13. 104:30? O Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. São criadas. Não está falando envia o seu Espírito e mantém, está falando que são criadas. Então existe a criação imediata, que foi aquela criação a partir do nada, que Deus criou todas as coisas, do nada e tudo mais, né? Só que existe uma criação que também pode ser mediada, uma criação que foi feita depois, certo? Deus cria até hoje. Alguém duvida que Deus cria até hoje? Então, através do Espírito Santo, até o próprio Salmo 104 está falando que o Espírito cria. Isaías 40, alguém achou? Isaías 40, 12 e 13. Quem mais segurou o oceano nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? O Espírito. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Bem, então, finalizando essa parte, era o que eu teria, resumindo o que a gente falou, que Deus é o Criador e Mantenedor. Ele tem uma natureza inclusiva, ele criou todas as coisas, e essa obra foi feita pelo Deus Triuno, foi feita pelos três, certo? Todos tiveram a participação na criação. Terceira parte, que eu poderia falar agora, é o significado teológico dessas implicações. O que a gente pode tirar desse ensino em si? Implicações que poderiam se tornar aplicações também. Então, primeiramente, significado teológico. Tudo o que não é Deus deriva a sua existência dele. Não existe uma realidade última diferente de Deus. Não havia uma matéria que Deus moldou com um espaço onde Deus estava. Caso contrário, ele não seria infinito. Certo? Ele é o Criador. Então, ele criou a partir do nada. Só havia Deus. E Deus desejou, e essas coisas foram criadas. É uma implicação teológica de tudo que a gente leu. Ok? Então, a gente já entendeu essa implicação que vem do criacionismo bíblico. O ato original da criação, ele é um ato singular. Ele é diferente, por exemplo, de um ato de um artista. Quando um artista está pintando um quadro, primeiro que ele é um artista, ele é uma criatura criada, certo? Ele está usando materiais, está usando ferramentas, está usando tinta, está usando os quadros para poder pintar, né? Enfim, ele está usando coisa. E quando ele vai pintar, ele vai se basear no que ele já conhece. Ou na natureza, ou na imaginação dele, em algum sonho, ou numa tentativa de expressar algum sentimento, alguma ideia, alguma provocação. E ele traz toda a sua bagagem de conhecimento, a bagagem filosófica, a bagagem de conhecimento. Agora Deus, e Deus? Deus é constrangido por alguma coisa para poder criar? Não. A única limitação que ele tem é a sua própria vontade. Deus assim deseja e Deus assim faz, se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Então é diferente. O ato de criação de Deus é diferente de todo e qualquer ato de criação que a gente possa conhecer. É totalmente diferente. Ele não é limitado por nada. Nada o constrange, nada pode o aconselhar, como a gente já leu agora há pouco. Quem pode lhe dar conselhos? Não tem quem pode falar, você poderia ter feito assim, você poderia ter feito melhor. Não tem como. Não tem como. Ele fez um ato de criação totalmente singular. A doutrina da criação bíblica, ela também implica que a criação não é intrinsecamente má. A criação é má em si? Não.
A maldade não está na obra da criação em si. Certo? Por quê? Quando se lê Gênesis, toda vez, em todos os versículos, mais de 5, 6 vezes, ele olha para as coisas e tudo que ele fez, o que ele falou? Ele viu Deus que era bom. Certo? Então, a maldade não é intrínseca à sua criação. A maldade está impregnada na gente. A gente tem a maldade, a gente vai estudar mais para frente sobre a queda, sobre o pecado, sobre a depravação. Vamos ver se essa depravação é total. Ok? Mas a doutrina da criação implica que essa maldade, a criação em si não é má, a matéria não é má. É esse ponto que eu quero chegar. Os antigos gregos, os gregos filósofos e tudo mais, eles acreditavam que a matéria era má, certo? Se você for pensar, por exemplo, eu não digo que Platão especificamente, mas os gregos pensavam assim, que a matéria era má, que a criação era má, e o que era espiritual era superior, era melhor, era perfeito. Então, por exemplo, Platão, a ideia do Platão, existia um mundo material e um mundo das ideias. O mundo das ideias era onde estavam as coisas ideais, as coisas perfeitas. Por exemplo, eu poderia falar de um homem, mas quando eu tenho vários homens aqui, certo? Todos imperfeitos, né? Alguém se julga perfeito? Acho que ninguém, né? Mas assim, Platão já entendia que a base para eu poder entender o que é um homem é na minha mente existe um homem ideal. E nesse mundo das ideias, esse homem ele é perfeito, ele é um homem que não tem erros, é um homem ideal. Não sei se vocês estão querendo entender. Então, a matéria é como se fosse sinônimo de imperfeição. A matéria é corruptível, a matéria morre, certo? Então, quando eu falo que a criação é má, eu estou querendo dizer isso, que a matéria não presta, tudo que é criado é mal. Então, é como se aquela coisa espiritual fosse algo mais elevado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a matéria também é boa. Não há nada na criação de Deus que seja intrinsecamente má. Ok? Não existe uma distinção moral de superioridade entre o material e o espiritual, é o que eu acabei de falar. Há uma distinção metafísica de existência, porque existe essa realidade espiritual, essa realidade mental e a realidade material, mas não existe uma distinção ética. E isso impõe responsabilidade no homem, né? Porque eu não posso falar, eu peco porque eu sou mau em si. Eu posso falar que eu sou mal em si, certo? Mas isso não me exime da minha responsabilidade no meu pecado. Por quê? Porque Deus, quando me criou, Ele não me criou para isso. Ele me criou para ser bom. Ele viu Deus que era muito bom, quando eu falo do homem, né? Eu não estou falando simplesmente bom. Então, intrinsecamente, Deus não me criou dessa forma. Porém, eu continuo sendo mal. Isso não me exime da minha responsabilidade. É uma implicação que é meio difícil da gente entender. Porque se a gente entende a nossa teologia cristã, ela entende que o homem é mau. O homem, ele é pecador. Ele é mau. Ele peca porque ele é pecador. Certo? Porém, não foi para isso que Deus me criou. Então, eu entendo que tudo que foi criado, ele não é intrinsecamente mau, mas é redimível. Porque se não fosse redimível, ele continuaria sendo mal para sempre. Mas não foi para isso. Deus nos deu a potencialidade de ser bons. Ele olhou para o homem e falou, isso aqui não é simplesmente bom, isso aqui é muito bom. Então não tem como eu me eximir da minha responsabilidade quando eu peco, quando eu faço algum mal. Porque Deus me criou bom. Deu para entender? Está muito longe do que vocês entendem? Da forma como vocês entendem? Gilberto, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não? E o nosso pecado ele é um exercício da nossa liberdade. Ok? Isso também evita a depreciação da encarnação de Cristo. Quando Paulo, acho que Paulo enfrentou muito isso, né? Quando foi pregar para os gregos, que eu acabei de falar que os gregos acreditavam que a matéria era má. Aí vem Paulo falando assim, mas Deus se fez homem, Deus encarnou, Deus virou matéria. O grego falava, não, se ele é Deus, como é que Deus vai ter um corpo corruptível, virar homem? Ele virou mal? Deus não é mal, senão ele não é Deus, entendeu? Ele não é falho. Mas os deuses, pior que os deuses gregos eram tudo um bando de
Bêbado. de ignorante, bêbado, de ciumento, brigavam por mesquinhos, brigavam por besteiras, né? Mas quem não acreditava, os filósofos da época do Paulo já não... Então, sei lá, tem um livro do Jean-Pierre Vernant, que é um historiador, que ele pensa na história das ideias, né? E ele pensa naquela época dos gregos, né? Tem um livro muito legal dele, que o nome era Acreditavam os gregos em seus deuses? Ou acreditavam os gregos em seus mitos? Né? Tem também Mito e Pensamento na Grécia Antiga, Jean-Pierre Vernant. E ele fala, os gregos não acreditavam nesses deuses. Ele fala, na época, os gregos eles usavam aquilo como se fosse uma tradição, sabe? Um reconhecimento cultural. É que nem assim, hoje em dia tem muito judeu que é judeu porque é filho de judeu, mas ele em si ele não acredita em Deus, ele é um ateu judeu, judeu ateu. Entendeu? Tem muito judeu que segue, que faz segue a tradição dele e tudo mais, usa o kippah e tal, mas em si ele não acredita em Deus. Certo? Então, tem o Jean-Pierre Vernant vai meio que nesse caminho. Ele fala, a maioria dos gregos não ficava, prestava um culto lá para os deuses e tal, tinha inúmeros deuses e tudo mais. Paulo olhava para aquele negócio e falava, nossa, que idolatria enorme. Mas tem alguns historiadores que falam, olha, eles não acreditavam naquilo, eles seguiam aquilo, mas na verdade não era além de ser errado, porque era idólatra, também era hipócrita, porque ele não acreditava. Você está entendendo? É pior ainda do que o Paulo pensava. Entendeu? Mas tinha alguns que acreditavam, né? Paulo poderia se encontrar com muita gente que acreditava em pelo menos alguns deuses, ou em um Deus só. E essas pessoas que acreditavam em um único Deus, que não sei, que seria o incorruptível, que morava nesse mundo das ideias, nesse mundo perfeito, nesse mundo ideal, ele não poderia virar homem. Então, por isso que a doutrina da encarnação, Cristo, Deus homem, era um absurdo para o grego. Era um absurdo, era algo, a loucura, né? Ele fala, né? Paulo cita, é loucura para o grego. Enfim, isso também não te permite depreciar, ele impede que a gente deprecie a encarnação de Cristo. Se o mundo material fosse de alguma forma inerentemente mau, seria muito difícil aceitar o fato de que a segunda pessoa da Trindade assumiu forma humana, incluindo um corpo material. Por outro lado, uma compreensão correta da doutrina da criação, o que Deus criou era bom, permite-nos afirmar o significado pleno da encarnação de Jesus Cristo, o seu ato de tomar sobre si a carne humana. Essa doutrina também, ela nos ajuda a evitar o ascetismo. O que é o ascetismo? Alguém sabe falar? Sabe responder? O que é ser uma pessoa ascética? Não? Nunca ouviram falar dessa palavra? Ascetismo é uma pessoa que vive isolada, né? Assim, ela tenta evitar, é uma crença na ideia de que a natureza está é má, na ecologia. Não existia estudo sobre ecologia naquela época. A maior parte disso aí começou com base no cristianismo. O cristianismo dá a base para você não maltratar os animais, para você cuidar da sua natureza, cuidar das coisas, porque a gente vive como se fosse um mordomo. Deus, no próprio Gênesis, ele fala, olha, você é o Senhor, você que tem que tomar conta aí para mim. Mas se você pensar, eu estava ouvindo uma matéria aqui em São Paulo sobre os rios em São Paulo. A gente não tem consciência realmente da existência dos rios que correm dentro da cidade. E nós dependemos de água para poder viver. Tem água, nós não temos vida. Então, se você imaginar que hoje um dos problemas da questão da falta de água tem a ver com a desmatação ou desmatamento e o desaparecimento das fontes de água, isso é uma realidade. Então, você vai acabando com os nascedouros de água como? Com a desmatação, né? Derruba para poder virar pasto. E aí a desgraça do mundo é a nossa própria ação, é a nossa ideia de progresso. Não é evolução, é evolução de prédios, de paredes. E essa evolução fora da evolução humana é que está trazendo a desgraça do ser humano. Não estou dizendo para você virar vegetariano também, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que a criação de Deus é importante. Toda a criação de Deus é importante para Deus. E deveria ser importante para nós também. A gente, isso aqui é importante para Deus? O celular. Né?
A gente diz que isso aqui é importante, tem a sua importância, né? Tem a sua Mas utilidade. isso aqui não é mais importante do que eu. É. E o problema do mundo é que a gente tem valorizado mais coisas do que o ser humano. Do que o ser A humano. nossa evolução, mas o mundo está evoluindo. Que evolução? Para que o mundo evoluísse, teria que haver a evolução do ser humano. Não é a evolução de tamanho da cidade. É que tem uma harmonia, não é? Sim. Nós temos que ter um sentido de mordomia. Nós estamos tomando conta de tudo que é de Deus. Nada é meu. Eu tenho que devolver isso para Deus. Isso Deus deixou na minha mão. É como se fosse aquela parábola do talento, né? Sim. Deus deixou na minha mão, tem que tomar conta. Certo? E se eu não tomar conta? Né? Servo inútil? Servo mal. Servo mal? Enfim. Servo inútil, ele faz o que é mandado. Ah, o inútil faz o que é mandado, né? E o que não fez nada? Ele fez o que é mandado, né? Ele enterrou e devolveu o que Deus mandou. Só que aí a gente não fez. Não, o servo inútil. Quando eu penso no. Ele é obediente. Ele é obediente. Só que em relação a Deus, qualquer coisa que você faça nunca compara ao mérito, né? Já o servo mau é o que desobedece, que não faz. Não faz. Quando eu vejo Gênesis lá, aquela parte lá, crescer e multiplicai-vos, né? Tem uns pastores que falam, lembra, teve um videozinho que eu postei também, Gênesis, além do evolução, ele fala de multiplicação, ele fala de filhos, né? Ele fala assim, se você fez um filho, você nem somou, você nem repôs. Se você fez 2, você está repondo, você e sua mulher, você está repondo. Se você fez 3, você está somando. A partir do 4 é que você está multiplicando. E aí por diante, entendeu? Vamos fazer filhos. O Samuel já multiplicou. O Samuel já multiplicou. Não, está somando, né? 3, né? Falta mais um. Tem que começar a multiplicar, crescer e multiplicar o Samuel. Minha avó teve 11 filhos, fora os que morreram. 11 tiros. Eu fui conversar com um pastor da Assembleia, outro dia o pastor tinha uns 70 anos, mais ou menos, eu estava fazendo uma certificado digital da empresa dele. E aí ele falou, eu falei, minha avó teve 11 filhos, ele falou, eu tive 23. Tem noção? 23 filhos. Vai ter 16. 16 filhos, eita. Minha tia teve 22. Eita, nós. Fora os que morreram. Fora os que morreram, né? Porque teve Na roça, né? Na roça, Só vivia para fazer filho? Às vezes nem dava nome, né? Não tinha TV, não tinha celular. O neném nascia com 2 dias. Não é por causa disso, eles tinham um ideal assim, o filho. Naquela época você acha que tinha aposentadoria? Não é movimento. Era previdência. O que era aposentadoria? O filho. O filho vai cuidar de mim na minha velhice. O filho é a minha herança. Era o meu plano de previdência. Não, mas era uma forma de planejamento familiar, entendeu? Totalmente diferente. E eles entendiam muito bem na cabeça deles que filho era bênção. Filho não é despesa, dívida, não é sufoco. Por mais que tenha todas as dificuldades, filho é bênção na minha vida. Certo? Então, mais um detalhe da implicação da doutrina. Outro detalhe de implicação mais filosófica também. Esse detalhe é que a doutrina da criação exclui tanto qualquer dualismo, né, que tenta entender que Deus criou alguma coisa a partir de outra coisa criada, né, como ela também exclui o monismo. O monismo, ele entende o mundo como se fosse uma emanação de Deus, como se fosse um transbordamento de Deus. E isso leva a você a entender que esse transbordamento também é divino, certo? Então a criação é como se fosse uma parte de Deus que está se manifestando aqui. Então se é parte de Deus, é Deus. O que acarreta isso? Panteísmo, você adorar a criação. Você vai acabar adorando, achar que Deus é tudo em todo. Deus é a cadeira, Deus é a pedra, entendeu? Tem muita gente panteísta hoje em dia que acredita que sabe, pensa na força do Star Wars, né? Eu cito muito isso daí, porque é o que chega mais próximo disso daí, né? Mas tem gente que acredita que a árvore é sagrada, que o panteísmo acredita que Deus é a natureza, eu sou Deus, as coisas, o ar é Deus está no... E não é isso. A Bíblia não ensina dessa forma. Tudo que não é Deus depende de Deus, certo?
A doutrina da criação a partir do nada rejeita tudo isso. Cada elemento do mundo é criatura genuína que depende de Deus, seu Criador, claramente separado dele. Isto é, não é emanação da sua natureza, é uma criatura finita e dependente. Ok? E além disso, a doutrina da criação destaca limitações inerentes às criaturas. Certo? Ou seja, nós somos seres finitos e limitados. Então, qualquer tipo de tentativa de eu igualar a criação a Deus, a Bíblia trata isso com uma palavrinha bem simples, né? Qual é? Idolatria. Ok? Então, se eu adoro a criação, eu estou idolatrando aquilo que não é Deus. Não há base alguma para a idolatria, que é cultuar a natureza ou reverenciar até mesmo os seres humanos. Deus ocupa um lugar único, de modo que somente Ele deve ser adorado. Assim como Êxodo 20, versículo 2 e 3. Alguém pode ler? Êxodo 20? Êxodo 20, né? 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenho outros deuses além de mim. É isso aí. Bem, então às vezes pensamos que o abismo metafísico do universo é quantitativo, que se coloca entre os seres humanos e o restante da criação. Na realidade, porém, um grande abismo metafísico é quantitativo e qualitativo, tendo Deus de um lado e do outro tudo o mais. Ele deve ser objeto de culto, adoração e obediência. Todos os outros que existem devem ser súditos que ofereçam esses atos de submissão a Ele. Amém? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu preciso terminar a minha última parte, tá? Porque começou às 10, então eu tenho uma quarta parte para falar, né? Eu ia falar sobre o plano de Deus, mas eu não vou deixar. Eu vou deixar para outra quando eu for falar sobre soteriologia, né? Quando a gente for falar sobre doutrina da salvação, aí eu vou falar que as coisas foram planejadas e tudo mais. Tem a ver com a doutrina da criação. Nessa parte de doutrina da criação, se você pegar qualquer teologia sistemática, como por exemplo a do Millar Erickson, que é a que eu estou seguindo, tem também a do Lloyd Jones, ele fala sobre plano, que Deus planejou as coisas, que tem um propósito por detrás, e que as pessoas, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos eles acreditavam que Deus planejava as coisas, inclusive nos mínimos detalhes, como Jesus falando que Deus pensa até na comida dos passarinhos, Deus veste os lírios e tudo mais, certo? Deus pensa em cada detalhezinho da sua vida, certo? Então, essa doutrina eu não vou ter como abordar especificamente aqui hoje. Vamos deixar para a parte de soteriologia, que chegará em breve, e aí quando eu for falar de doutrina de eleição, predestinação, a gente fala de plano também, beleza? Então, implicações no nosso modo de ver a vida. Bem rapidinho eu vou terminar essa parte, que é a última parte. Essa doutrina da criação, ela leva a implicações no nosso modo de ver a vida, o mundo e também de lidar com eles. Tudo que existe, a primeira implicação, tudo que existe tem um valor. Certo? Por quê? Tudo que existe foi feito por um plano sábio que deu existência a tudo o que há na criação. Cada parte tem seu lugar, exatamente o lugar que Deus queria que tivesse. Deus ama toda a sua criação e não apenas certas partes dela. Portanto, nós também devemos ter consideração por toda a sua criação, para preservar, guardar e desenvolver o que Deus fez. Ok? Nós devemos amar toda a criação e entender que tudo que existe depende de Deus, tudo que existe é voltado para Deus. Então, eu devo dar valor a essas coisas também. A atividade criadora de Deus inclui não só a atividade criadora inicial, mas também as suas obras indiretas e posteriores. Deus cria até hoje. E muitas vezes Ele cria intermédio de nós. Ele cria coisas pelo homem. A criação não impede o desenvolvimento dentro do mundo. Ela o inclui. Assim, o plano de Deus encerra e utiliza o melhor da capacidade do conhecimento humano no aperfeiçoamento genérico da criação. Tais empreendimentos são nossa parceria com Deus
na obra contínua da criação. Ainda assim, é claro, precisamos estar cientes de que os materiais e as verdades que empregamos nesses empreendimentos vêm de Deus. A gente não cria a partir do nada como Deus, mas Deus muitas vezes usa a gente para poder criar alguma coisa a partir do que Ele já criou, certo? E nós somos subcriadores, vamos dizer assim. Nós podemos criar subcriações. Pensa nos jogos. O que é um jogo? O jogo é um mundo alternativo que um homem criou. Um homem cria um mundo complexo, com regras. Está entendendo? Um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, ou um jogo de RPG, ou um jogo de videogame. O homem é capaz de ser um subcriador e de criar coisas. Gente, quanto mais Deus, que é todo-poderoso, imagine, a nossa subcriação não se compara à criação de Deus, mas muitas vezes ele usa a gente para criar outras coisas. Por exemplo, a tecnologia, avanços científicos, certo? Nós criamos muita coisa. Nós criamos sociedades, nós criamos formas de se organizar, regimes políticos, nós criamos muita coisa. Nós criamos língua, nós criamos formas de se comunicar, não só língua, né? Linguagens em si. Nós criamos muita coisa, nós somos subcriadores. E isso reflete na criação maior, que é a criação ideal, que é a criação maior de Deus. Ok? Bem, a partir do entendimento da doutrina da criação, que eu entendo que o mundo foi planejado e organizado por um Deus, há justificativa para o estudo científico. Certo? Por que vocês acham que o mundo, o conhecimento científico no mundo, a ciência se desenvolveu mais cedo e mais rapidamente na Europa? Porque na Europa eles tinham a fé cristã. E a fé cristã tinha o entendimento que esse mundo não era um mundo caótico, não era um mundo desorganizado, não era um mundo que era feito por acaso, pela briga de deuses, certo? Eles tinham o entendimento que o mundo foi feito por um Deus sábio, planejou todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Então, se esse Deus planejou todas as coisas, é por isso que eu posso conhecer algo. Ele estabeleceu leis, essas leis são fixas, são leis rígidas, e a partir dessas leis é que eu consigo entender o mundo. Então, para eu ter algum tipo de entendimento, de conhecimento científico, eu tenho que pressupor a existência de um Deus planejador. Foi assim que a ciência começou. E depois se desvencilhou de Deus? Não sei. Hoje em dia tem a ciência naturalista. O naturalismo, ele pressupõe que Deus não existe, que não precisa de Deus para explicar as coisas. Mas no início não era assim. A maioria dos cientistas era cristão. E a ciência se desenvolveu amplamente a partir da Europa, que era um continente totalmente voltado para a fé cristã. Certo? E isso explica muita coisa. Por que não se desenvolveu na Ásia, na África, onde eles tinham outras visões de mundo, outras cosmovisões? Porque eles pensavam que o mundo era caótico, que não tinha como explicar as coisas a partir delas mesmas, no conhecimento científico. Eles entendiam que poderia tudo mudar. E a gente entendia que tudo foi planejado, a gente entendia de uma forma diferente. O nosso entendimento ocidental era que Deus criou. Por isso que a ciência tem base no cristianismo. A ciência veio a partir do cristianismo. Talvez, poderia dizer que teria se desenvolvido de outra forma em outro continente, muito mais tarde, mas ela se desenvolveu no cristianismo. E quando se desenvolveu, a civilização europeia acabou se tornando dominante no mundo. Tem gente que critica essa visão, que fala que a civilização europeia se tornou dominante com base na exploração, com base na exploração de mão de obra escrava e tudo mais, né? Capitalismo e tal, mas o fato é que depois que teve o desenvolvimento tecnológico e científico, a Europa ganhou o mundo, certo? A Europa colonizou o mundo todo, certo? Coisa que ninguém nunca antes tinha feito. Os europeus fizeram, com base no desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. E depois disso a ciência ganhou suas asas e hoje em dia está querendo abandonar Deus, né? É como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E pelo entendimento que a gente tem hoje em dia dessa teoria do criacionismo científico, a gente está vendo o cachorro quase pegando o rabo de novo, né? Tipo, eu estou tentando me afastar de Deus, mas no final, o que eu descubro? Que fomos criados. Ok? E a última parte
Nada, exceto Deus, é autossuficiente ou eterno. Tudo mais, todo objeto, todo ser deriva sua existência dele. Tudo existe para fazer a sua vontade. Embora devamos grande respeito à criação, uma vez que foi feita por ele, sempre devemos manter uma distinção clara entre a criação e o Criador. O Criador deve ser adorado pelo que ele é. Não simplesmente pelo que ele fez, mas pelo que ele é em si. Ele fez, o ato de criação me leva a ter uma humildade, me leva a ter um sentimento de adoração, um sentimento de reverência, mas principalmente ele é o Criador, ele é em si. O que ele é que me leva a adorá-lo. Certo? Então a gente tem que saber fazer essa distinção entre o que ele criou e o que ele é. E jamais cair no perigo da idolatria, de querer adorar aquilo que não é Deus. Amém? Alguém queria acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que eu consegui terminar mais ou menos no tempo, né? São 11h30. Demorei 1h30, né? Corri pra caramba. Geralmente eu pensei que ia levar 2 horas, né? Semana que vem não teremos aula, Dia dos Pais, ok? E na outra semana, daqui a 2 semanas, vamos fazer um culto de encerramento dessa doutrina. Vai ter louvor, vai ter comida e vai ter palavra. Certo? E vai ser de manhã. Da outra vez a gente fez o culto à noite, a gente vai tentar fazer de manhã dessa vez para dar andamento, porque o nosso culto tem que ser aqui no JED. Quem participa do JED que vai participar do culto também e que vai comer a nossa gororoba. Amém? Então vamos orar para terminar. Agradeço a participação de todos, tá bom? Vamos ficar de pé para fazer a oração. Isaías, você pode orar para a gente? Amém.